Agora, por falar em população, a gente destaca aqui também a importância das mamães, dos papais, você que está em casa, na hora de manter a calma em relação à criançada que apresenta, de repente, alguns sintomas, seja febre, seja uma tosse, seja uma alteração aí. Então, aí a gente se pergunta, quando realmente eu devo buscar um atendimento médico? Quando é que eu tenho que sair de casa para buscar esse atendimento? São perguntas corriqueiras aí dentro de casa, não é verdade? Então a gente resolveu, sobre esse assunto, bater um papo hoje com a pediatra a doutora Caroline Espósito, ela que está ao vivo com a repórter Nice Ribeiro, a Nice que volta mais uma vez agora com a gente, falando exatamente sobre esse assunto, sobre os sintomas de uma gripe, observar essas perguntas frequentes para então decidir, com base numa informação mais técnica, que momento que eu devo levar essa criançada ao hospital. Oi, Kate. Então, a gente está desde o início da edição do programa, né, já falando sobre todos os cuidados que são necessários, né, nesse momento de pandemia, onde tudo é muito novo, tudo é muito incerto. E quando se trata de crianças, claro, esse cuidado ele precisa ser redobrado. Por isso, a gente vai conversar com a Caroline Espósito, que é pediatra, médica pediatra, né? A gente está vendo que está todo mundo muito assustado com tudo que está acontecendo, né, Carolina? E com relação às crianças, o que os pais precisam saber? Em que momento que eles precisam levar essa criança para um hospital? Quando é recomendado ficar em casa mesmo e aguardar? Olha só, algumas situações a gente precisa exemplificar. Por exemplo, uma criança que está em casa vomitando. Começou a vomitar, primeiro episódio de vômito. Tenta contato telefônico com o pediatra da criança. Conseguiu o contato, ele vai orientar, vai fazer algumas perguntas que indicam se a criança está hidratada ou não. Dá para conduzir em casa? Dá para a gente tentar dar o medicamento, tentar hidratar em casa? Então, a gente tenta manter essa criança em casa. Só que, lógico, não consegui falar com nenhum médico, nenhum pediatra. Não consegui, dei o remédio, a criança continua vomitando. Ou vários episódios, por exemplo, uma criança que em 1 hora já vomitou 4, 5 vezes. Essa criança pode ficar desidratada grave e precisa, sim, ir para a emergência. Outro caso, por exemplo, uma criança, agora a cidade está mudando o clima muito rápido. Então, está quente e rapidinho começa a chover. Isso aí favorece a criança asmática de começar a cansar, ter uma crise asmática. Então, nesse caso, tenta o contato telefônico com o pediatra da criança, e aí ele vai perguntar, vai ver quais os sintomas que a criança tem e vai orientar. Não, vamos fazer isso, isso, isso. Não resolveu? Vá para a emergência. Então, existem algumas situações em que a criança vai precisar ir para a emergência, sim, e que não pode deixar em casa. Certo. Agora, você falou de criança asmática, e existem muitas crianças com algumas doenças respiratórias, e isso, de certa forma, agrava a condição dela diante dessa pandemia? Isso é um fator de risco para essas crianças? Não é considerado ainda fator de risco. Por exemplo, uma criança que tem uma doença pulmonar crônica ou como uma asma, por exemplo, ainda não é considerado fator de risco. A criança, gente, o que se sabe é que ela é assintomática. Ela não vai dar sintomas, só que ela é um vetor para os avós, para os adultos. Os adultos jovens geralmente são assintomáticos, só que a gente pode transmitir muito fácil. Então, cuidado. Certo. A gente estava falando agora há pouco também no programa, desde o início do programa também, falando sobre a vacinação do H1N1. Hoje, principalmente hoje, os postos de saúde eles estão bastante cheios, né? Qual que é a recomendação para os pais com relação à vacinação do H1N1? Olha só, a vacinação deve ser feita? Deve. Só que agora a recomendação principal é o isolamento. Então, se a criança está fazendo isolamento, a criança, a família, está todo mundo confinado, o pai, a mãe, o avô, como que ela vai se contaminar com influenza? Se ela for para uma fila de um posto que está lotada hoje, a gente viu aí de manhã, há mais chance de ela adquirir o Covírus e sair por aí transmitindo e de adquirir o influenza lá mesmo na fila. Então, por enquanto, em momento de calamidade, não vá superlotar os postos de saúde. No momento, não. Certo. Em regra geral, é permanecer em casa. No geral, independente de vacinação ou não? Permanecer em casa.